Olá, irmãos queridos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para dizer para os irmãos aquilo que eu aprendi do texto chamado Busque as Coisas que São do Alto. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o pastor Samuel Mouta. E esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu aqui, humildemente, só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, podemos iniciar orando? Senhor Jesus, nós em teu nome pedimos que tu nos mostres aquilo que precisamos aprender e que nós realmente tenhamos disposição de aprender e de colocar em prática. Obrigada por tudo, Senhor, e que o nosso coração esteja realmente nas coisas que são do alto. É em teu nome que pedimos. Amém. Bem, irmãos, então a leitura de hoje está em Colossenses, capítulos 3, versículos de 1 a 11. E eu vou ler com os irmãos. Então diz assim, olha: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados e selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Bem, então o texto hoje chama-se Buscando as Coisas que São Lá do Alto. E o versículo escolhido para ser o chave foi o versículo 1, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Bem, então o texto ele vai falar da importância de o nosso coração estar voltado para as coisas de Deus. Então ele diz assim, ó, que todas as pressões do nosso tempo apontam para as coisas da terra. Então a gente já acorda tendo que cumprir horários, né? Ou para trabalhar, ou para estudar, ou para fazer o café para o esposo, para os filhos, ou porque temos uma consulta, enfim. Então a gente já acorda pensando em coisas que temos que fazer aqui na Terra para honrar todos os compromissos que nós temos. Para além disso, a gente também constrói a nossa vida em cima de coisas que a gente conquista. Então a gente quer ter uma boa casa, um carro bonito, uma escola de qualidade para os nossos filhos, para os nossos netos, uma roupa sempre bonita e na moda, um celular de última geração, etc. Então é lógico, né? A gente quer estar, como diz o outro, na moda, né? A gente não quer ter coisas obsoletas que já ficaram para trás. A gente quer ter o que tem de mais moderno, porque quando
a gente acredita que está com o celular de última geração, já saiu outro. Quando a gente acha que a televisão mais legal é a LCD, saiu a 4K. Quando a gente compra uma 4K, aí já é a 8K. Então, assim, a cada dia surgem coisas novas, coisas que fazem a nossa vida melhor, mais fácil de viver, mais fácil de conseguir informações, enfim. São coisas boas, mas assim, a cada dia a gente quer ter mais e mais e mais. E o apóstolo Paulo, ele fala que isso não é o que é de mais importante. Então, ele vai na contramão dessa cultura consumista e imediatista. Ele diz assim, olha, vocês não pensem nessas coisas, vocês procurem as coisas que são lá do alto. Pensem nas coisas de cima. Parece assim, né, que é um pouco meio fora de moda e até meio imprudente. Que é lógico, né, as coisas que a gente tem, as coisas que a gente consegue, nos traz conforto, nos dá informação, nos dá facilidade, nós chegamos mais rápido nos lugares, nós temos mais acesso, a gente fica mais bonita, enfim. Parece que o apóstolo Paulo, né, tá totalmente sem noção. Então, ele nos alerta que não são as coisas daqui que são importantes, mas as coisas que falam sobre o nosso coração. Então, ele não vai falar sobre as coisas da terra, as coisas que existem em si, mas sobre as coisas que vão falar ao nosso coração, que são importantes para nós. Então, a Bíblia não condena que você tenha uma casa boa, que você tenha um carro bonito, um celular de última geração. Não é isso, não. A Bíblia não condena isso. Pelo contrário, o Senhor se alegra, né? Com as coisas que a gente conquista com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Então, tudo isso que a gente consegue é muito bom. São demonstrações do cuidado e da bondade de Deus para a gente, para conosco. Mas aí, o que a gente precisa saber é onde está o nosso coração. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que se ela não tiver com o celular na mão, ela tem dor de cabeça, ela passa mal, e não é frescura. Porque, inclusive, hoje, existe até dependência, né, da internet, as pessoas ficam doentes mesmo, porque ficam dependentes, porque o coração delas está naquelas coisas. Então, por exemplo, tem gente que diz assim, se o meu carro não ficar pronto, eu não vou em determinado passeio. Se eu não tiver uma roupa bacana, eu não vou no culto, por exemplo. Eu não vou que nem uma mendiga no culto, né? Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que diz assim, eu não canto no coral porque eu tenho uma falha no dente e eu não tenho dinheiro para arrumar e eu sou muito pobre e eu não vou ficar passando vergonha lá na frente. Então, assim, a gente coloca o nosso coração em coisas, né? Minha roupa tá fora de moda, meu celular é velho, meu carro não anda. Enfim, em vez de nós colocarmos o coração nas coisas que são de Deus e que Ele nos garante que quando a gente coloca sobre Ele as nossas ansiedades, os nossos desejos, Ele acrescenta todas as outras demais coisas, né? A gente cuida das coisas de Deus e Ele cuida das nossas. Não, então a gente não faz isso e fica preocupado com as coisas da terra. E aí perde a bênção. Por quê? Onde que está o nosso coração? Então é isso que o Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está nos alertando para o perigo de a gente colocar o coração da gente nas coisas aqui da terra. E isso acabar se tornando um ídolo para nós. Então, às vezes, a gente nem percebe quanto a gente ama uma televisão, né? Às vezes, a máquina de lavar quebra.
você passa o dia murmurando, reclamando, porque quebrou, porque tem muita roupa para lavar, não sei o que, como aquilo é importante. Então você deixa de pensar em coisas que poderiam te abençoar para ficar murmurando. Então é isso que o apóstolo fala, olha, você tem que ter prudência, você tem que estar atento que o seu coração não esteja nas coisas daqui. Então, ele diz que ainda que a gente tenha cuidado, zelo e prudência com as coisas deste mundo, nosso coração deve estar nas coisas de cima, nas coisas do céu. Então, a Bíblia não está dizendo para a gente andar relaxado, desdentado, descabelado, andar a pé, sem sapato, não ter uma boa escola, não ter um celular decente, enfim, não é disso que a Bíblia está falando. Não. Você pode ter todas as coisas, são coisas que o Senhor te abençoou, mas o seu coração não pode estar nessas coisas. Então a gente tem que ter consciência de que a gente vive nesse mundo, mas a gente está aqui de passagem, né? A gente não vai ficar aqui para sempre. A gente é cidadão de outro lugar. Nós somos cidadãos lá do céu. Nós somos aqui, estamos de passagem, somos forasteiros. Então, lógico, temos que viver da melhor forma possível, mas com discernimento, né? Sabendo que aqui não é o nosso lugar e que logo nós vamos partir. A gente não é daqui. Então, a nossa vida está com quem? Com Cristo, em Deus, que é o verdadeiro sentido da nossa vida, é estar com Deus. Então, o texto diz que o sentido da nossa vida não está em ter realizações e nem passar por frustrações, que o sentido da nossa vida vai girar em torno dessas coisas, das derrotas ou das vitórias que a gente vier a ter. Por quê? Porque a nossa passagem nesse mundo é breve e nós temos que ter consciência de que mundo nós somos cidadãos. Então, o texto de hoje diz que buscar as coisas lá do alto é o que tem de mais importante. Então, por isso que o texto sugere que a gente busque sempre as coisas que são lá de cima. Porque a gente nunca vai se dar mal, entendeu? Quando o nosso coração está nas coisas de Deus, os nossos olhos são voltados para o que é eterno, a nossa vida vai se tornar muito mais fácil e nós seremos muito mais abençoados. Bom, o nosso manancial termina dizendo: coloque seu coração nas coisas celestiais de valor eterno e não tenha ídolos terrenos. Ídolos terrenos, você sabe, né? Além de serem coisas, podem ser também pessoas. Um filho, um marido, um chefe, um amor, enfim. Então nós não temos que ter ídolos nenhum aqui. Nós só temos que adorar ao Senhor Deus. Amém? Eu me despeço aqui com meu abraço fraternal, com meu abraço diário, muito, muito apertado de ursa. E lógico, com a nossa palavra de ordem, que é saudades.